Está começando o Acame, o podcast Tem Muito a Dizer. Eu sou a Cléo Martins, estou aqui com o Jorge Guerra, Olá a todos, todas e todes. com a Camila Nunes Oi, gente, tudo bem? e com a Natália Magalhães. E aí, galera, beleza? No episódio de hoje, vamos falar de um assunto que já citamos brevemente em outros momentos aqui, que é o racismo dentro do movimento LGBTQIA+. Sabemos que o racismo é algo estrutural e atravessa instituições, lares, vivências, relacionamentos e também movimentos sociais, que muitas vezes lutam para erradicar opressões, mas que acabam reproduzindo e fortalecendo outras. Não sendo diferente dentro do movimento LGBTQIA+, que mesmo lutando contra todas as formas de opressões, é um movimento, na sua maioria, racista. Pautas como o protagonismo de pessoas pretas dentro do movimento, que na sua maioria é ocupada por homens brancos, gays, a hipersexualização dos corpos negros ou a solidão dos manos, manas e minas pretas, a falta de representatividade, a violência, que na maioria dos casos são LGBTs negros, entre outras pautas que são importantes e necessárias trazer à tona dentro do movimento. E para contribuir com essa conversa, hoje temos uma convidada mais que especial, né? Que além de convidada é também uma amiga minha de luta. Ela que é assistente social, DJ, gamer, produtora e presidenta da ADE, que é a associação que acolhe vítimas de violências, né, ali em Florianópolis, que é uma associação importantíssima. Eu já tive o prazer de conhecer e estar lá também. E hoje trago a presidenta da ADE, que é a Littles, para essa conversa, esse bate-papo conosco. Seja muito bem-vinda, minha velha. Ai, obrigada, Deus. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje e espero poder contribuir bastante, né? E já desejar, assim, boas energias a todo mundo que está aqui, todo mundo que vai estar assistindo e ouvindo a gente. E ótimo, seja muito bem-vinda, fique muito à vontade, tá? Para falar suas experiências, situações que tu vivenciou, ou trazer alguma reflexão aí para a gente falar sobre esse tema que é tão importante. Perfeito. Eu acho assim que dá para a gente começar a abrir um pouquinho sobre essa questão da hipersexualização dos corpos negros, né? E como a gente percebe que, inclusive, as próprias meninas travestis e transexuais que são profissionais do sexo, elas sofrem muito com essa questão da hipersexualização, né? Para quem não sabe, a grande maioria das meninas que fazem programa, elas também têm que desempenhar o papel como ativas sexualmente, né? E quando um cliente busca uma mulher negra, né, travesti transexual, uma das primeiras questões que envolve essa escolha é o tamanho do pênis. Imaginem isso, né? E como para muitas é frustrante se elas não têm aquilo, né, o tamanho desejado. Né? E isso é uma discussão que muito batia na porta da instituição, porque muitas mulheres negras também têm o interesse de fazer a cirurgia de mudança de sexo. Né? E ao mesmo tempo, elas ficavam preocupadas porque o ganha-pão delas é a prostituição, porque a gente vive num país que é extremamente machista, misógino, preconceituoso, racista, que coloca a nossa população à beira das esquinas, né? Eu me lembro que quando eu me deparei com essa temática, por eu não ter uma aproximação como profissional de sexo, né? Eu não trabalho e nunca trabalhei como profissional de sexo, mas acompanhar as experiências e as vivências das meninas me deixava muito preocupada, porque é uma autoviolência praticada pela sociedade que impõe esse tipo de preconceito e essa espera, né? Essa espera de que a pessoa tenha que se desempenhar sexualmente bem, que ela seja obrigada a ser dotada, enfim, né? Todos os estereótipos que perpassam não só pelos corpos trans, mas também pelos corpos trans de pessoas negras. Eu acho muito interessante e muito importante quando a gente fala sobre isso, né, sobre racismo dentro da própria comunidade LGBT, e a Littles, ela já traz esse recorte específico que ela trouxe, que é justamente o meu incômodo, né? Eu sempre converso com as meninas ali no grupo, quando surge o assunto sobre comunidade LGBT, eu tenho dito que eu tenho estado cada vez mais distante do
do que se diz a pauta e as discussões LGBT, e tenho estado muito mais presente nas pautas raciais, porque para mim é o que me contempla. E esse é um exemplo perfeito de, por exemplo, o que a gente tem na grande mídia. A gente está agora no final do dito mês do orgulho, que é o mês de junho e tudo isso. E aí, quando a gente vai ver quais são as grandes marcas, quais são os grandes eventos, as grandes lives, os grandes patrocínios que estão pautando uma questão como essa, por exemplo, que a Liros trouxe agora, que é uma questão importantíssima. E aí são pautas que a gente não vê. E a gente vê pautas que contemplam, em resumo, necessidades de homens gays brancos com um certo poder aquisitivo, e é isso, sabe? E aí é isso que acontece. É por isso que eu acabo me afastando, porque eu, enquanto uma bicha preta, não vejo espaço para mim dentro disso. Que eu abro o Instagram, e a gente está no mês do orgulho, e aí tem bandeira para tudo que é lado, né? Bandeira do arco-íris para tudo que é lado, e aí tem um monte de gay branca fazendo campanha disso, campanha daquilo, mas tá, e para aprofundar esse discurso, e para discutir as necessidades da população travesti e transexual, da população bissexual, da população intersexual, enfim, sabe? São tantas letras, e aí as pessoas ficam sempre reclamando, né? Ah, mas por que tanta letra? Por que tem que colocar tanta letra? Justamente por isso, né? Porque se com tanta luta para incluir todas essas letras, todas essas identidades de gênero, todas essas sexualidades, a gente ainda tem um debate tão limitado, tão restrito, imagina se a gente ainda tivesse sem essas letras, sem essas pessoas para irem lá. Tá, gente, mas e a pauta T? Cadê que a gente não tá vendo? E a pauta B? Cadê que a gente não tá vendo? Não, e tem uma coisa que tu levantou agora, parece que há uma aproximação muito mais forte da gay preta afeminada com o movimento trans, até porque a exclusão ela é semelhante, e eu não falo sobre uma exclusão social, mas uma exclusão dentro do próprio movimento, né? Então a gente acaba se aproximando mais dessas pautas, tanto racial quanto as pautas das mulheres lésbicas, e mesmo a gente tendo um confronto muito forte, por causa que a gente sabe que há uma diferença das mulheres lésbicas negras e as mulheres lésbicas brancas, principalmente porque há uma briga que ela também é por hegemonia e por disputas de poder dentro do próprio movimento, né? Mulheres essas que não abrem mão dos seus privilégios e que dificilmente vão trabalhar as temáticas raciais e as temáticas trans. A gente tem, eu posso sim, não vou soltar exemplos de nomes, né? Mas posso dizer que existem muitas pessoas que foram eleitas que não são do tocante de fazer o trabalho direto com as comunidades, e daí eu falo sobre pessoas LGBTs que têm uma representatividade branca, que representam uma classe social de classe média alta, que não quer dialogar com as classes mais baixas, mesmo sendo do próprio segmento. Daí eu vou falar sobre mulheres brancas, lésbicas, periféricas, que elas não têm esse recorte de discussão, e daí mesmo o que sobraria para a travesti, que é preta, para as bichas afeminada preta, e assim, e a discussão maior em torno de toda essa minha briga que eu tenho com o movimento é também querer discutir uma socialização que não existe enquanto um corpo trans. Porque nós somos acusadas de viver no privilégio durante a nossa infância, porque é isso que dizem, só que se esquecem que esse privilégio é diversos dispositivos e ferramentas de violência que condicionam um sofrimento direto nos corpos trans até o momento que a gente rompe essas... Existem duas, né, possibilidades: ou a gente rompe as correntes ou a gente se mata com elas. E dentro dessas discussões, eu percebo que a comunidade já está muito bem acomodada e já está sentada nas suas cadeiras, em que em nenhum momento eu vejo pessoas brancas, pessoas cis, se levantando das suas cadeiras de privilégio para dar a vez para travesti e para bicha preta sentar. Então, assim, por que eu pego muito isso? Porque a gente percebe que o movimento social, desde quando ele se constitui no Brasil, a gente pode dizer que quem que faz parte do movimento social? As pessoas que tinham poder aquisitivo, que podiam se dedicar às lutas de classe naquele período. Então a gente vai pegar gente que hoje está no cenário nacional, assim, né, com uma notoriedade ímpar, que são pessoas brancas, que brigaram muito tempo pela questão do casamento, pela questão de adotar criança, enquanto travestis transexuais ainda permanecem na esquina, ainda não têm acesso à saúde, ainda não têm
tem acesso à assistência, ainda não tem o acesso à educação, ao mercado formal de trabalho. Ou seja, a gente está falando sobre uma comunidade que, ao meu ver, e agora puxando farinha para o nosso saco, tem muito mais necessidades urgentíssimas do que pensar em um casamento, do que pensar simplesmente na adoção de crianças. Não que isso não seja importante. Em nenhum momento eu estou falando isso. Eu acho que sim, são pautas que a gente deve bater em cima. Mas essas pautas, elas têm que ser revistas porque qual é a travesti que está casando? Qual é a travesti que está adotando criança? Né? Quem são essas pessoas? E daí, o que implica dessas mulheres não poderem estar adotando criança? O que implica dessas mulheres não estarem casando? Aí a gente tem um outro recorte que é mais grave ainda, que é a questão de não ter um trabalho estável. É uma questão de estarem sem um acesso à educação, que poderia dar uma formação melhor, um conhecimento melhor. E daí, automaticamente, nós todas, 90%, agora eu boto nós todas, sendo que 90% está ligado à prostituição, como se todas nós estivéssemos ligadas à prostituição e que mulheres que são ligadas à prostituição não pudessem ter filhos, não pudessem criar seus filhos. Eu percebo, por exemplo, que dentro do nosso movimento, há muitas mulheres travestis que sim, que são profissionais do sexo, mas que também têm o desejo de ter filhos. E qual é a porcentagem dessas mulheres de conseguirem adotar uma criança, mesmo ganhando fortunas sendo profissionais do sexo? Qual é o juiz que vai querer entregar a guarda de uma criança para uma mulher profissional do sexo? Aí a gente pode fazer alguns recortes. Se essa mulher for periférica, menos ainda. Se ela for negra, menos ainda. Se ela não tiver educação, menos ainda. Que garantia? Aí se entra nessa questão, né? Qual é a garantia que uma mulher profissional do sexo tem de dar uma qualidade de vida boa para o filho? E eu não falo pelo cunho sexual e cheios de tabus da profissão, mas é uma profissão que não tem um registro, não tem uma carteira assinada, não tem uma seguridade. Né? E se essa mãe vem adoecer? Se essa mãe não tem como pagar a cafetina, que é o mínimo, para poder estar na rua? Né? Como que ela vai dar o sustento para esse filho? Enfim. Então, eu trago que essas pautas para o nosso movimento de travestis transexuais, elas são totalmente relevantes. Porque passa batido, passa muito batido. É assim, ó, é entrar no grupo de travestis transexuais do Facebook, que a gente tem um grupo que é internacional, e perguntar para elas, quais de vocês querem adotar filhos? Provavelmente vários vão dizer. Quais que de fato vão adotar? Entende? Enfim, né? Desculpa se eu me aluguei, mas eu fico indignada com essa própria questão do movimento social de querer reduzir as pautas LGBTs como se a necessidade fosse a constituição de uma família que ela é hegemônica, que ela é cis-heteronormativa e que, na verdade, em nenhum momento ela nos contempla, pelo contrário, ela nos expulsa desse espaço familiar, nos negando, inclusive, a necessidade de a gente poder estar juntos, né? Eles não reconhecem nem a nossa família que pode ser eu, que pode ser o Jorge, que pode ser a Cleo, que pode ser todos nós juntos aqui, né? Eles não querem reconhecer essas pluralidades de família como se fosse validado, mas são eles que nos expulsam, que constituem esses novos moldes de família, né, a nível nacional e no mundo. Esse apagamento, né, principalmente com as mulheres negras, trans, né, acontece muito também com uma guerra uma guerra de sofrimento, né? Uma vez eu peguei um exemplo desse com uma amiga que ela tinha um grupo de mulheres negras e aí elas colocaram uma menina trans branca, né, dentro desse grupo e aí, assim, as pautas eram outras, eram pautas diferentes, mas era como se era como se esse sofrimento, né, tivesse que ser uma guerra, entende? Eu sofro mais do que você, você sofre mais do que eu. E aí eu acho que quando a gente pega as mulheres trans negras, né, eu posso estar aqui totalmente equivocada, na verdade é uma pergunta que eu tenho para fazer a vocês, né? Se vocês também sentem essas diferenças, né, de quem é uma mulher trans negra e quem é uma mulher trans branca. E, assim, quais são os acessos também que acontecem dentro do não acesso? Porque já é um não acesso para todas, mas, assim, dentro desse não acesso, que é a diferença, né? Olha, eu vou te dizer uma coisa que é bem triste até da gente pensar, né? Mas quando a gente vai falar sobre a questão racial, e daí eu posso trazer a Cleo também junto para isso, parece que às vezes não sei se a Cleo sente a mesma coisa, parece que a nossa legitimação
do corpo negro não é válida porque nosso corpo não é negro retinto, né? E daí... Tem isso também, né? Ainda tem essa coisa do colorismo, mas... Exato. Então, assim, eu sou invalidada quando eu venho falar sobre a questão racial pelo próprio movimento de mulheres negras, mas, ao mesmo tempo, as pessoas que são brancas me invalidam se caso eu quisesse dizer que eu era branca. Né? Então, a gente vive ali, parece um limbo, né? Porque a gente não está nos extremos. A gente não está nos extremos, né? O meu cabelo, por exemplo, ele está preso agora, mas ele é tão cacheado quanto o da Cleo, né? E o cabelo cacheado, ele já é um problema, né? As pessoas brancas já não veem o cabelo cacheado como algo positivo. E daí, quando a gente vai pegar para entrar nessas discussões políticas dentro do próprio movimento, é tragicômico a gente pensar que as pessoas do nosso movimento, elas não têm empatia com a dor do outro, né? E é difícil, eu não consigo aceitar que a gente está em 2021 ainda tendo que discutir privilégio. Eu não consigo aceitar isso. Eu não consigo nem aceitar que em determinados espaços a gente tem que tentar conversar sobre o recorte racial, sobre recorte de gênero, e as pessoas não entenderem. Não, a gente ouvia uns absurdos assim, do tipo, não, mas a gente é tudo ser humano. Não tem por que a gente trazer. Deixa que a gente... vamos discutir essa questão racial em outro movimento. A gente não precisa trazer para cá. A gente não tem preconceito. A gente ama... Parece aqueles cristãos, assim, né? A gente não tem preconceito, a gente ama vocês, a gente só não ama o pecado de vocês. Então, assim, não vamos discutir isso aqui, né? Não vamos perder tempo falando disso. Todo mundo já sabe, ninguém aqui do movimento é racista. Como né? se o Brasil não fosse forjado em cima dessa história escravocrata, né? Exato, exatamente, né? E eu acho que eu gosto muito de trazer sobre isso, né? O que a gente tem no Brasil? Vamos falar o que é o Brasil? Adoro. O Brasil é nada mais nada menos do que uma periferia europeia. Por quê? Porque na época da colonização, tudo aquilo que não prestava veio para cá e foi para os Estados Unidos. Então, assim, a gente teve pessoas que estavam fugindo da polícia, pessoas que já eram presas, mas que precisavam continuar fazendo o trabalho para o Estado, pessoas que passavam fome na Europa e queriam ter um pedaço de terra para poder plantar. Então, assim, a gente traz para o Brasil não só a escravidão, porque isso é algo assim que não tem, é inegável, né? E porque tem também essa discussão, que é a mesma discussão da Terra plana, né? De que as pessoas negras, elas se ofereciam para vir para o Brasil. Olha, com certeza houve pessoas que estavam na Europa e que poderiam ser negras e que decidiram vir por livre e bom grado. Vamos botar assim, tipo, um 0,00,000%, né? De 1% das pessoas. Mas, diferente disso, a galera branca precisava comer, estava passando fome, passava frio, não tinha onde morar. A gente está falando ali de uma época em que as pessoas elas sofriam muito com a questão das doenças, as pestes, enfim, né? E assim, e pensar que o Brasil é a periferia da Europa é pensar que a gente tem movimentos que são diferentes ao redor do mundo todo, né? Assim, quando a gente vai pensar nessa questão territorial, a gente sabe que o homem macho brasileiro não é o mesmo homem macho europeu, que há diferenças porque quem ficou lá foram os burgueses, né? As pessoas que eram periféricas e que eram aquilo que eles queriam expurgar. Vamos fazer assim, ó. O Brasil, ele é o que, em Florianópolis, a gente coloca a população negra nos morros, entendeu? E foi isso que a Europa fez com o brasileiro. Só que esse ranço europeu parece que não saiu do corpo, né? Ficou essa coisa de dizer, não, mas a gente é europeu. A gente é europeu. A gente vê a pessoa assim, mais... O Brasil é colonizado real e leva isso até hoje, né? Essa colonização muito. Gente, só para dizer que eu não falei nada pensando em o Brasil europeu, eu estou em Curitiba. Beijo. Beijo. Não, e tem uma outra questão também que é muito bom da gente conseguir perceber, que não é só a questão do que se criou, do que seria o homem baixo brasileiro, enfim, né? Mas é pensar também que a gente tem um ranço da monarquia até hoje.
O Brasil vive esse ranço, mesmo a gente não vivendo mais uma monarquia, que é o quê? O presidente se achar o rei, que ele pode cagar, falar o que ele quiser e foda-se o mundo. Os policiais militares ainda serem os soldadinhos ali da burguesia, sim senhor, sim senhor, sim senhor, né? Da gente ver esse confronto, porque por que a polícia militar está aí? Por que ela foi formada? Por que ela foi criada? Né? E essa proteção da burguesia, principalmente com a população negra, que estava deixando de ser escrava, né? E que poderia gerar uma questão social extremamente desconfortável para os poucos burgueses ou para os novos ricos, que novos ricos, né? A gente é um termo que ele é importado também, né? Porque há um preconceito muito grande das pessoas que ficam ricas, que não são de família, que não são natas, que parece que Deus não deu a fortuna, né? Então, o que a gente tem no Brasil é isso, é uma constituição, de novos grupos, e daí esses grupos se tornam hegemônicos e eles reproduzem as violências que eles sofriam, né, lá nos seus países de origem, enfim. Não, e a gente tem que lembrar que isso acontece com todos os brancos contra todos os pretos, independente, Sim. né, porque isso está forjado. Então, por exemplo, eu sou uma mulher, mas eu sou muito diferente, eu sou uma mulher cis e eu sou muito diferente de outra mulher cis branca, né? E aí é isso, e por aí vai. A gente precisa fazer esses recortes raciais em tudo que a gente for falar, da economia, da política, do nosso social, e aí vai, né? Principalmente aí feminismo. Eu acho que... Principalmente feminismo. Porque assim, ó, quando a gente vai falar do feminismo, a gente está falando da Maria Candinha, que está em cima do morro, mulher preta, mexendo seus tachos de feijão, tendo que fazer a merenda na escola e ainda tendo que alimentar os 6 filhos que tem dentro de casa que o marido abandonou. E que se levanta cedo, consegue botar comida dentro de casa, é uma mulher guerreira, que não se reconhece feminista, não entende o que é o feminismo, mas está aí, mostrando para todo mundo o que é uma mulher guerreira e o que é uma feminista. Né? E a filha trans dela, né, normalmente aqui é morta de formas absurdas, como aqui em Fortaleza, por exemplo, né, que a gente tem um caso de uma menina trans que foi morta a paulada e a pedrada, no meio da rua, e ninguém fez nada, e carregada dentro de um carrinho de mão, né, um carrinho de construção. E então, o mais assim, louco... dentro do bairro, à tarde, era um dia da semana à tarde. Não, e o mais louco da gente pensar tudo isso, minha amiga, é pensar que parece que socialmente mães e pais não gostam dos seus filhos travestis transexuais. Parece que a gente não tem um vínculo de amor e de família. É sempre jogado para esse lado do dejeto, né? Que a gente não tem família, como se a gente fosse filhos de chocadeira. Às vezes eu até fico pensando naquele filme do Alien, sabe? Que vai lá, bota os ovinhos, daí o Alien vai embora e o ovo choca e a gente se vira por nós mesmas, né? E na realidade, o que as pessoas têm que entender é que a forma de configuração de família nossa, ela é muito similar às famílias tradicionais. Eu posso dizer que as nossas famílias são transicionais, né? Porque a gente acaba vivendo um outro momento, umas outras formas de experiências, inclusive de relacionamentos afetivos, né? Algumas coisas que a gente até aceita dos nossos familiares, né? Pessoas mais velhas a gente aceita, que não nos tratem pelo nome social, né? A gente faz um jogo de cintura, porque a gente entende a questão hereditária, a gente entende também a forma da criação, a gente compreende tudo isso, né? Porém, o que a gente não consegue aceitar é que pessoas que são desconhecidas, que não fazem parte do nosso laço de afeto e de amor, queiram nos tratar com desrespeito. E por quê? Porque a família nada mais é do que um laço afetivo de amor e respeito. Não tem nada a ver com sangue. Se a minha relação com os meus pais não tem amor e não tem afeto, de nada adianta eu dizer que é uma família. A gente não tem uma família. A gente tem daí pessoas que convivem, pessoas consanguíneas, né? E o movimento social, principalmente LGBT, ele aprendeu isso muito rápido. Por quê? Porque a gente está ali, principalmente as meninas travestis que são expulsas de casa, estão morando lá, ó, 20 meninas, 30 meninas na casa de uma cafetina. Estão precisando se prostituir para comer. A gente começa a ter uma configuração de família muito diferente. Né? Cleo está aqui para não me deixar mentir também, que as cafetinas são chamadas de quê? De mãe. Por quê? Porque é a primeira referência de uma mulher que acolhe realmente aquela pessoa como ela realmente é. E se ela tiver que dar o suporte
mesmo que com interesse financeiro, para produzir aquela menina, é óbvio que ela vai chamar de mãe, né? E muitas vezes é um tratamento que ela nunca teve em casa, nunca teve esse apoio. E eu acho que isso também volta com a sua primeira fala, quando você estava falando ali sobre a questão de adoção, e que tem um movimento que né, se preocupou muito com essa pauta da adoção, e que é uma parte, né, branca e rica, que, assim, se a gente for pensar em adoção, eu acho que isso só escancara a disparidade social que a gente tem. Porque a adoção, que esse dito movimento de pessoas brancas, de classe média, em maioria gays, estão buscando, é aquela adoção bonitinha, formalzinha, no papel e, né, e na justiça, econômica, tudo certo. Mas, assim, se você entra numa comunidade, adoção é uma coisa comum. Quantas vezes, assim, você vai na casa de fulano e aí tá lá ela, a filha dela e a filha da vizinha, que a vizinha não pôde criar, e aconteceu algum problema e ela pegou e criou. E aí, isso que você está falando, esse caso da cafetina que acolhe, que aquilo ali surge uma relação também familiar, isso tudo são formas populares de adoção que acontecem na prática, que é a realidade brasileira. E aí só escancara ainda mais a disparidade que a gente tem, né? De um movimento que está lá lutando por uma adoção que é, né, toda dentro de um sistema colonial, que é como a Nath fala, que a gente está no colonialismo aí até hoje, e aí aquela adoção para dizer, né, para mostrar para os outros que, porque eu adotei, passei por esse processo, etc. E desconsidera que isso é uma realidade em outras camadas de uma forma muito mais descomplicada. Com certeza. Não, assim, eu tenho experiência em casa, gente. Eu tenho experiência em casa, né? A minha avó, por exemplo, ela teve vários filhos que ela pegou de outras pessoas, né, do interior do Rio Grande do Sul para criar. Entende? Então, assim, e é realmente isso. É uma forma de, vai nascer o filho da fulana, a fulana não pode criar, ela já vai dar. Entende? E às vezes também tem aquela coisa da criação conjunta, né? Que a vizinha tem que sair para trabalhar e daí a mulher fica em casa de uma outra família e daí ela acaba sempre deixando o filho lá. E daí as crianças, às vezes, eu tenho isso também na minha família, né, próxima, do menino reconhecer duas mães, por exemplo. E elas não serem nem uma relação, né? De simplesmente são ligações de uma estrutura social que não dá oportunidade, e que daí vem de um berço capitalista, obviamente, que não dá oportunidade dessas mulheres terem a sua própria independência e terem condições financeiras de estarem pagando creche, escolas, enfim, né? Essa é a realidade latente. O que mais me deixa indignada no movimento social é exatamente quererem fazer o mesmo branqueamento, apagamento e essa hegemonia da cisgeneridade com as pessoas travestis transexuais. Quantas e quantas vezes a gente ouve de líderes do próprio movimento LGBT, e aí eu vou falar sobre uma liderança que muitas vezes não me representa, que é do homem branco, já lá com seus 50 para cima, que ainda está ligado aos grandes movimentos, né, nacionais, que fala assim, cara, tu pode ser gay, mas... aquela travesti branca, né, Littles? Ou muitas vezes não é o gay branco, mas muitas vezes travesti branca, tá nesses espaços, mas não se vê travestis negras. Exato, mas não só isso, Cléo, mas o fato dele chegar para as próprias pessoas e dizer assim, tu é gay, mas tu não precisa botar uma saia, né? Uhum. E também aí começa aquela coisa do preconceito, porque assim, o preconceito tá no momento que uma pessoa tem o privilégio de ser homem, e daí eu vou colocar nesse padrão aí, o homem que realmente malha, faz esse padrão mais cis heteronormativo, não rebola, enfim, não é afeminado, não se monta como drag. Enfim, este homem, ele quer ditar a regra do que é ser gay dentro do movimento. E daí, quando eu entro numa discussão de que ser gay, hoje em dia, tem mais uma questão cultural, social, do que necessariamente comportamental e relações sexuais, as pessoas não compreendem quando eu falo isso. Mas assim, o gay, quando apanha na rua, não é o Janequine que tá andando na rua que vai apanhar. É a bicha preta, afetada, é a bicha branca que às vezes está montada, mas a gente está falando de uma performatização do feminino. E é isso que faz. E isso aproxima os gays afeminados, mais ainda do movimento trans, do que necessariamente se sentirem contemplados dentro do movimento G. Do movimento G, que entra na questão própria da hegemonia, né?
E a gente sabe que as violências elas são distintas e que a quantidade de chibatada é diferente pela tua cor de pele. A gente sabe disso. A gente sabe a diferença. Vou dar um exemplo do que aconteceu aqui em Florianópolis. Eu estava conversando com uma amiga minha, a Margarete Fernandes, que ela é da OAB, né? E daí eu estava no carro conversando com ela e eu levantei uma coisa assim, porque o menino, né, estão dizendo que não foi homofobia, porque não mataram o menino e tal. Gente, o menino foi agredido, ele foi violentado, foi violado, né? E daí ela disse assim, mas isso poderia acontecer com qualquer um, e ainda bem que ele tá vivo, e eu ainda falei assim, amiga, o que tu tem que entender é que se fosse eu tava morta. Essa é a diferença. Tipo, a diferença do menino é que é um menino gay, que performatizava um pouco afeminado, né? Mas se fosse a travesti preta, tava morta. E assim, e tem uma questão assim, o caso da Dandara é extremamente triste, é tocante, mas assim, foge a regra do que acontece em Florianópolis? Não foge, gente. A gente tem amigas nossas que foram mortas à paulada, que foram esquartejadas no facão, né? Hoje eu até estava falando sobre ela, né? A Bruna, tadinha da Bruna. A Bruna foi uma pessoa que trabalhava na DE, ela era uma pessoa que ela iniciou como artista muito forte em Florianópolis, ela tinha um cenário de ser uma drag andrógena na época, e ela vem se assumir com o passar dos tempos, assim, e eu cheguei a fazer shows com ela no estado todo. Ela foi esquartejada, gente. Esquartejada a facão. E os momentos finais dela foram os médicos despedaçando ela, porque estava tudo comprometido. Tiveram que tirar prótese, tiveram que tirar órgãos, estava perdendo o fígado, tiveram que tirar pedaços e tal. Gente, estava desmontando a pessoa, tu entende? Agora vocês me perguntam assim, tá, e aí, qual foi a resolução do crime? Nenhuma, né? Até porque, quando aconteceu o crime, o delegado disse que eram 2 homens que haviam sofrido violência. Né? Aqui a gente tem a Jennifer, que também era amiga nossa, que foi essa travesti que morreu à paulada, que o delegado soltou numa matéria que era crime de cu. Ele disse exatamente isso, gente. Então assim... E a irresponsabilidade também de quando saem as matérias, de que sempre botam o nome social, né? Sempre botam o nome de registro. Né? Sempre é o nome de registro. Eles nunca respeitam a questão nem do gênero e nem do nome social. E isso é muito sério. Assim, isso é uma transfobia que vai para todo mundo, porque as pessoas que não têm contato com ninguém trans faz esse desrespeito, né? E acha que está tudo certo porque saiu no jornal. Exatamente. Não, e o mais absurdo disso tudo é assim, eu já dei, inclusive, aulas dentro do próprio jornalismo da UFSC, por exemplo. Né? E tem pessoas que querem bater numas desculpas arcaicas, né? De, por exemplo, mas o nosso português, mas fora-se o nosso português, gente. Sabe? Se a gente ficar se prendendo a tudo que é arcaico, a gente nunca vai evoluir para frente, né? Hoje até eu vou falar uma coisa bem confidencial para vocês, até em primeira mão, isso é legal. A gente teve numa reunião hoje com a prefeitura, com o marketing da prefeitura de Florianópolis, a primeira vez na vida que a gente foi chamadas para estar discutindo. Fomos chamadas, não. Uma amiga minha resolveu fazer um barraco até que o marketing da prefeitura convocasse o movimento social LGBT para poder conversar com eles, né? E a parte mais triste de todas essas questões, assim, é de ver que são pessoas que são despreparadas, né, que não conhecem o diálogo, e que a gente percebe que a nossa luta, mesmo tendo o apoio deles, ainda vai continuar muito grande. Porque por mais que eles tenham a boa vontade de querer discutir políticas sobre diversidade dentro do marketing da prefeitura, pode ser que muitas coisas que deveriam ser discutidas lá não passem porque as pessoas não querem dar visibilidade para a pauta LGBT. Enfim, né? Acho que a gente até fugiu um pouquinho do tema, mas é que uma coisa vai encaixando a outra, né? Tipo, eu acredito que não tem como a gente discutir a questão de travestis transexuais sem pensar na questão racial, sem pensar nessas questões de gênero, se a gente entender essas aproximações, né? E só para concluir a minha fala, a importância que tem
de nós mulheres, e daí nós mulheres travestis, nós mulheres trans, e também as mulheres cis, principalmente as mulheres cis de dentro do movimento, compreenderem que estamos juntas nesse processo, que não estamos em nenhum momento querendo confrontar pautas, que a gente não quer tomar o lugar da outra neste espaço, né? E o mais importante ainda, o nosso inimigo, ele é o mesmo, gente. As estruturas que nos machucam, que nos prejudicam, são as mesmas. Mas a gente só vai conseguir enxergar o nosso inimigo como todo quando a gente perceber que há diferença na mulher que ela está no interior, na mulher que está na periferia, na mulher que é negra, na branca, na gorda, na deficiente física. Enfim, quando a gente começar a enxergar toda essa pluralidade, pode ser aí que de longe, assim, lá de longe, a gente consegue enxergar uma ponta de iceberg positiva na nossa luta. Caso contrário, a gente sempre vai ter essa patinada, né? Parece que a gente caminha anos numas discussões assim que são um absurdo. Existe um vídeo que eu deixo como referência, que é a Rivera, em Nova York, eu acredito eu, falando a respeito das pautas trans, década de 70. Se tu vê ela falando lá na década de 70, se tu vê eu gravando vídeos, reivindicando as pautas, é a mesma. Por quê? Porque não se avança em momento algum nas pautas de travestis transexuais. Tudo que a gente pede é a mesma coisa, ainda batendo na mesma tecla. E daí, se a gente for falar sobre o movimento social brasileiro ali da década de 80, gente, a gente está ali, ó, quase batendo 50 anos de movimento LGBT ativo no Brasil. E as travestis ainda estão na esquina, sem acesso à saúde, sem acesso à assistência, sem acesso a trabalho e sem aquele todo blá 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 que eu já citei antes. E até pego o gancho para falar sobre isso, que esses dias eu viajando, eu vim de carona com um rapaz que falava uma das coisas que tu disse, assim, que tudo bem ser trans, mas não precisa ser de tal jeito. Tudo bem ser gay, mas não precisa ser de tal jeito. E nós estávamos em mais 2 pessoas no carro, e aí a gente, tipo, não discutiu, assim, mas foi conversando sobre isso, e ele era um homem gay, né? E aí a gente foi discutindo sobre isso quase que o caminho inteiro, assim, de Floripa aqui para Curitiba, porque eu disse, qual que é a diferença de você dizer que uma mulher foi estuprada porque estava de mini saia, ou o gay apanhou, ou a trans apanhou porque era afeminada? Porque é a mesma coisa. As pessoas têm que justificar o erro em cima de alguma caixinha, sabe? E quando tu fala muito do não evoluir, para mim vem essa visão. Quanto as pessoas continuarem achando que tem o direito de errar em cima dos outros, achando que é opinião, ou julgar os outros achando que é apenas opinião, todas essas agressões vão continuar existindo. Porque opinião é uma coisa, agressão e desrespeito é outra completamente diferente, sabe? Mas as pessoas não sabem essa diferença, tá? Não, elas não sabem. Ou elas não querem saber. Não, elas não sabem, muitas não querem saber, e hoje em tempos de rede social, e cada vez eu falo, eu me afasto mais da rede social e uso muito para trabalho e pouco para pessoal, porque é insuportável. É insuportável o tanto de gente que acha que a opinião não dá para falar palavrão, né? Mas enfim, é aquele negocinho redondo que a Anitta tatuou e pode sair dando, entendeu? Para todo mundo tatuando. Não é, gente, opinião não é isso. Opinião é um negócio que você vai, estuda um pouquinho, pesquisa, constrói para você e pergunta para o outro se ele quer, porque se ele não quiser, também guarda para você. É basicamente isso, entendeu? Você não tem que sair destilando na internet, sabe? Que com a internet eu acho que isso ficou um pouco pior. E aí, só para fechar até, né, o meu comentário, a última parte que tu falou ali sobre a questão das conversas com prefeitura e com governo e tudo mais, e do quão às vezes isso pode ser complicado. É muito difícil a gente quebrar a barreira da comunicação governamental. É muito difícil. E eu falo que é muito difícil justamente por conta dessa parte. Opinião, as pessoas não quererem entender e respeitar. Porque sempre vai ter 2 ou 3 que vão dizer assim, não precisava ser assim. E é a voz desses 2 ou 3 que vai ser escutada, entendeu? Não é a da maioria, porque quando eu penso em pessoas negras, por exemplo, nós somos a maioria. Eu gostaria de escutar várias coisas que eu não escuto da comunicação no geral.
É aquele 1 ou 2 ou 3 que vai fazer essa comunicação e dizer assim, se tá bom para mim, tá bom para o resto, e vai ser essa porcaria que eles vão colocar, entendeu? É desse jeito. Não, e uma outra coisa também é, mesmo que haja pessoas negras dentro dessa parte da comunicação, elas ainda vão ficar subalternas às pessoas brancas e as decisões delas referente se aquela comunicação que ela quer passar nas redes sociais vai ser aprovada ou não. E muito porque também a gente tem que lembrar que nós também somos criados em cima desse projeto racista de cultura, né? Total. Então, assim, nós, pessoas negras, engolimos muitas vezes os discursos da branquitude. E reproduzimos, né? Reproduzimos. Eu acho que vale a gente soltar isso também para as pessoas compreenderem, né? Que as pessoas falam assim, mas tem muito negro racista. Gente, não existe negro racista. Não tem como existir um negro racista. Por mais que eu chegue para uma pessoa e chame ela de branquela, a minha estrutura econômica, financeira, posição social, ela não irá se movimentar positivamente. Eu não vou virar algoz daquela pessoa. A pessoa não vai para casa ficar pensando que a partir daquele dia ela vai perder todas as oportunidades de emprego porque ela é uma branquela. Isso não vai mudar, né? As pessoas têm que entender que existe uma diferença em que é o racismo. Quando a gente fala sobre racismo, isso já é instaurado de uma maneira, inclusive acadêmica, que o racismo é pessoas brancas para negras e ponto. A discussão do racismo, ela está dentro desse sistema. E o que a gente discute é exatamente isso. Quando a gente vai falar sobre, mas tem negro que é racista, aplica o racismo inverso. Gente, racismo inverso é você pegar uma ampulheta, daquelas de tempo, né, que tem areia, e virar. Se você virar aquilo e ela funcionar da mesma maneira, né, daquele sistema, aí a gente poderia falar que existe um racismo inverso. Mas o que acontece? É como se pessoas brancas cagassem regras para as pessoas negras, e no momento que você virasse a ampulheta, a areia ainda continuasse presa lá no fundo. Por quê? Porque a gente não tem absolutamente nada de vantagem em sendo uma pessoa racista com branco. Entendeu? Porque a nossa estrutura econômica ela não se movimenta, a nossa estrutura de poder ela não se movimenta, né? Então, eu acredito que deixar isso bem evidenciado para as pessoas que estão assistindo, enfim, até mesmo para elas tirarem um pouco disso, né? E elas também compreenderem que, né, dificilmente uma pessoa branca que tem uma avó negra que vai no comércio não vai passar por situações de que uma pessoa vai se virar para ela e dizer assim, você pode me ajudar aqui? Não vai acontecer isso, né? E isso é algo que acontece cotidianamente com pessoas negras. Ou da pessoa achar que você... né, teve agora esse barraco na mídia, vocês levantaram muita coisa na mídia, né? Teve esse barraco na mídia da pessoa que pediu para uma advogada negra limpar a mesa para ela que ela tinha virado um negócio. Gente, isso não acontece com pessoas brancas. Então, a gente começar a pensar sobre essas estruturas, né? E eu volto a dizer, uma das coisas que eu sempre levanto eu acho que a polícia militar, principalmente, ela é muito covarde, ela é despreparada. E ela só banca de frente pessoas que elas dão conta de serem opressoras. Porque vocês podem ver que há uma diferença em uma pessoa que é lá do Leblon e que levanta a voz para a polícia, e uma diferença de uma pessoa da periferia pedindo para não maltratar, não bater ou não matar o filho que está sendo preso, por exemplo. Que muitas vezes nem tem culpa de estar sendo preso. Só para completar isso aí, Lírio, que você está falando, eu acho que é importante também a gente entender que, de fato, o racismo reverso não existe mesmo, mas às vezes também acontece da gente engolir, aliás, é uma estratégia do racismo, que as pessoas negras, como maioria no Brasil principalmente, porque nós somos mais de 54% da população, ou seja, somos a maioria, o que deveria causar um reboliço muito grande, mas por que não causa? Porque dentro desse discurso racista existe todo um esquema para que a gente se cale, para que a gente peça permissão, para que a gente trabalhe, por exemplo, em questões de rede social, que é né, aconteceu recentemente, por exemplo, com a Farm, né, que o pessoal envolvido nas mídias sociais eram pessoas negras, mas entraram naquela balela, né, de passar a comissão da menina que foi morta
pelo Estado, né, para a família dela, mas porque muitas vezes é assim que o sistema, ou a gente às vezes anda com o sistema, ou então a gente é engolido, e muitas vezes a gente realmente acredita nesse sistema, porque é assim que a gente também foi criado e ensinado. Então, assim, longe de racismo reverso, mas muito perto da falta de letramento racial, que é um plano, que é um planejamento. Nós estamos nessa falta de letramento racial, e é por isso que esse podcast existe, né? Porque a gente precisa também se letrar, não basta simplesmente a gente ser preto, a gente precisa saber o que é o nosso corpo preto transitando no mundo, apesar da gente saber muito bem na pele e no dia a dia, mas explicar já é outra história, né? Entender, explicar e se proteger é outra história completamente diferente. Uma coisa que normalmente acontece com a gente é de quando a gente sofre um racismo, a gente paralisa, né? Além de ser um choque, óbvio, ainda tem o fato de a gente não acredita e a gente também não está preparado, muitas vezes, para poder revidar, porque a gente foi criado para ser pacífico. O Jorge uma vez disse uma coisa muito importante, né? Eu fui ensinado a saber entrar e a sair dos lugares. E é assim que a gente é criado, porque senão a gente não sobrevive, né? É uma questão de sobrevivência mesmo. Então, assim, é importante também a gente frisar essas questões, inclusive quando a gente está falando sobre a questão LGBTQIA+, porque também é um processo. Ser um homem branco, afeminado e rico é muito diferente de ser um homem preto, afeminado e pobre. Total. Não, e não só isso, né? A gente pensar também que esse recorte, ele também tem uma transversalidade quando a gente vai falar sobre as mulheres trans, por exemplo, né? Como que uma mulher trans se defende na rua à noite? Se não for aos berros fazendo escândalo, ela é morta, né? E a gente pensar que mulheres travestis e transexuais, elas são forjadas na violência desde o momento que elas se assumem. Então, se ela se assumir com 12, 13 anos, ela vai aprender a sobreviver, porque daí a gente está falando sobre sobrevivência, de uma maneira em que outras pessoas também conseguiram sobreviver. E daí eu estou falando sobre, por que toda travesti é esquentada? Toda travesti faz barraco? Gente, se não é no grito, a gente morre. Se a gente está na esquina e a gente não dá escândalo para ver se os vizinhos acordam e olham e tal, a gente morre. Né? Então, assim, os dispositivos de defesa que cada movimento, que cada pessoa, que cada grupo vai criar, são esses dispositivos que eles consigam nos dar, e mesmo assim, são dispositivos falhos, tá? Por que são falhos? Porque travestis transexuais ainda têm uma expectativa de vida de até 28 anos. E tem uma outra pauta também que eu gostaria de levantar a bola para cima. Por que a gente tem urgência que as coisas aconteçam? Que às vezes fala assim, não, mas a Cleo tá querendo uma coisa demais. A Cleo ela tem que entender que tem um tempo, as pessoas têm que aprender. Gente, se a gente está falando que uma expectativa de vida de uma travesti é de 28 a 35 anos, né? Isso dados do IBGE, dos movimentos sociais, a gente está falando que se uma pessoa que tem uma independência corpórea com seus 18 anos, que olha para a família e diz assim, beijo, tô indo embora, ela tem de vida mais 10 anos. Vocês conseguem compreender isso? Você consegue compreender que a nossa média nacional ali é em torno de 75 anos e que dos 18 aos 75 anos você pode pensar em casar, em ter filho, em estudar, em trabalhar, em se aposentar, em curtir a vida. A gente tem 10 anos, gente. 10 anos, para as pessoas que gostam bastante de estudar e que estão dentro de uma academia, muitas vezes, mesmo tu sendo um aluno extremamente aplicado, tu não consegue terminar teu doutorado. 10 anos. Tá? Se tu tá fazendo medicina, pode ser que tu nem venha trabalhar. Então, assim, a gente está falando sobre uma urgência em a gente ver uma melhora, porque a gente tem o direito, por sermos protagonistas desse movimento, de vermos essa melhora. E a gente também quer sair daqui na esperança de ver outras meninas que estão abaixo de nós na questão de idade, não passando pelas mesmas coisas que a gente está passando agora. Né? E até porque a gente sabe que as pessoas que são travestis transexuais ativistas no Brasil são pouquíssimas. As que levam ainda
a ferro e fogo, o movimento social, menos ainda. As que trabalham em acolhimento das manas, menos ainda. Então, quando a gente está falando sobre um trabalho social que ele precisa de ter uma urgência, é porque eu acredito que eu, que dedico a minha vida, já vou fazer 20 anos, que trabalho diretamente com a população LGBT, eu quero ver a melhora para a minha população. Eu já vi a adoção acontecer, eu já vi o casamento acontecer, eu já vi as pessoas poderem ver drag queens na televisão, mas eu ainda não estou vendo as manas travestis transexuais da forma com que eu gostaria. Perfeito, perfeito, Liras. A tua reflexão, e isso incomoda demais, demais. Eu tenho amigos que já conseguiram adotar, tenho amigos que conseguiram se casar, mas quando a gente olha para nossas manas, ou estão na rua, ou estão sendo espancadas, ou estão sendo mortas, e de formas violentas, né? Facãozada, 30 facadas, 35, como teve a menina, né? Então, tudo isso começa a nos deixar muito preocupada quando a gente vê que o movimento, ele diz que está se preocupando com pautas, com todas as letras, e cada vez mais vem surgindo letras, mas e aí? Aquelas já existentes, está dando a devida atenção, oportunidades, respeito, né? Não está. E isso é Amiga, muito e uma problemático. coisa mais grave ainda, tá? Querem acrescentar letrinhas. Agora eu vou ser bem conservadora, porque eu sou conservadora nesse ponto. Querem acrescentar letrinhas na LGBTQIA+, IP, T, ID, V, X e Z, mas aonde que estão essas letrinhas no movimento social de luta? Reivindicando as pautas, construindo. Aí o que eles fazem? Eles acham que é a travesti, que já discute a questão de ser trans, que deve discutir o não binarismo. Gente, travestis e transexuais que reivindicam ser reconhecidas no gênero binário não vão discutir o não binarismo. E daí vem uma polêmica, que foi a polêmica da Antra se colocar como não binária, né? Que ela não iria discutir essa pauta. Eu concordo com a Antra, porque a gente não tem pessoas não binárias lá na discussão. Como que eu, enquanto uma travesti que reivindica um lugar binário, vou estar falando por uma pessoa que é não binária? A pessoa que é não binária, que quer ter um nomezinho reconhecido dentro do movimento LGBT, ela tem que estar dentro do movimento LGBT, sim. Ela não pode estar esperando. Aí querem discutir, não, tem que botar o quê de queer. Gente, cadê a galera queer aí, movimentada, né, super esperta na pauta, indo em reunião para discutir? Cadê essa galera? Não tem. Aí parece que a gente, que é travestis transexuais, mas a gente já tá tendo tanto tempo no movimento, mas gente, a gente tá tanto tempo no movimento remando nas nossas pautas, né? Remando contra a maré e ainda tentando segurar o pouco que a gente tem. Né? Então, assim, é muito forte, assim, hoje eu fui convidada para uma fala e hoje as pessoas, assim, tá conversando com uma pessoa, né, desse evento, mas as pessoas, tu é especialista, tu não sei o quê, mas eu não tenho nem formação em sexualidade, assim, formação em psicologia, né, e tipo, porque eu sou uma pessoa trans, eu preciso entender agora tudo sobre sexualidade e posso falar qualquer coisa a respeito de sexualidade, não tem, e não é bem assim, então, isso é muito fato. Em nenhum momento eu disse que eu sou especialista em sexualidade. Não, sou uma pessoa trans, né, que está tentando sobreviver a todo esse sistema e estou levantando a minha bandeira. Isso não quer dizer que eu vou levantar a bandeira de outras pessoas, por mais que seja no mesmo movimento que o meu. Eu acho que cada uma vai ter que levantar a sua bandeira e cada uma vai ter que dar a sua cara a tapa. E nós, transexuais travestis, principalmente negras, estamos cada vez mais nas pontas, dando a cara a tapa por muitas aí, conquistando espaço que muitas poderiam estar fazendo, que eu vejo isso de movimento social, porque eu também estou há 15 anos já, eu comecei minha transição com 15 anos, e eu já estou há 15 anos no movimento social, que, assim, muitas dessas pessoas que são brancas, transexuais travestis, inclusive, conseguem chegar nesse espaço de poder, né? Muitas vezes não conseguem, não puxam outras, ou não dão visibilidade para as outras. Vejo muitas aí que têm poder, que poderia estar fazendo vários trabalhos e não, né? E aí, Liros, tem várias questões que tu trouxe na tua fala, a Nath, a Cami, o Jorge também trouxeram, que faz muito sentido e que às vezes me incomodam um pouco. Vou resgatar, puxar um pouquinho lá de trás da tua fala, né? Por exemplo,
Quando eu iniciei no movimento e que eu dizia que eu era uma pessoa negra, e dentro do movimento, as outras travestis negras, transexuais e travestis negras, diziam que eu não era negra. Ou seja, isso é uma violência, a gente precisa conversar sim sobre colorismo. Porque quando você fala que eu não sou uma pessoa negra e eu me reconhecendo como uma pessoa negra, você está deslegitimizando o meu espaço, o meu lugar de fala. Então, isso é um problema muito grande que não vi uma vez, foi mais de uma vez. Ah, Cléo, mas tu parece uma branca, tu é loira. E daí? Existem pessoas negras, existem um lugar na África, que eu não vou lembrar o nome, é óbvio, mas que são pessoas negras de nascença, são loiras. E aí, essas pessoas não são negras porque são loiras? Ou seja, o meu cabelo não me define. Eu sou uma pessoa negra. Eu sempre disse isso numa fala, em um evento que a Laís fez. Se ela tivesse aqui agora, ela ia concordar. Eu levei essa reflexão. Gente, tudo bem. Eu entendo hoje, eu entendo tudo isso e comecei a mudar algumas questões por incômodo. Porque eu sempre me reconheci como uma pessoa negra, mas quando eu quis ser loira, todo mundo dizia, não, tu não é negra, tu é branca. Mas as pessoas brancas não diziam que eu era branca também, diziam que eu era negra, que eu era suja. E aí? Isso é um problema muito grande que a gente precisa levantar, primeiro de tudo, dentro do movimento, né, que é importantíssimo. E aí tem outras pautas que tu trouxe que são importantíssimas. Quando a gente fala de violência, quando a gente fala de prostituição, quem são, na sua maioria, pessoas que estão nessas pontas? Sofrendo violência e crimes bárbaros, ou então na prostituição, lá na ponta? A grande maioria são pessoas negras, transexuais, travestis negras. Ou, muitas vezes, dentro do próprio movimento, tirando um pouco do foco de transexuais e travestis, que, por mais que eu e Bia somos travestis aqui, mas a gente está falando da comunidade no todo, homens, bichas pretas também, que é a questão do Jorge, né? Muitas vezes a gente não vê, que a gente vê que não ocupa espaços, é sempre aquela gay branca que tem poder de fala, é sempre aquela gay branca que está fazendo um movimento, é sempre aquela gay branca que está fazendo alguma coisa, ou aquela lésbica também branca, mas cadê o povo preto nesses movimentos, estando ali na frente, trabalhando junto? Não se dá oportunidade, não se dá espaço. E quando se faz, ainda há um apagamento. E aí a gente pode pegar como exemplo a Marsha P. Johnson, né? Que foi uma militante que foi lá no comecinho, gente, ela que deu a cara a tapa. E hoje, no filme, mostram quem? Um gay branco, começando Exato. toda a rebelião. Então, assim, isso é muito problemático, isso. E enquanto a gente não romper com essas estruturas, tudo bem. Aquela gay branca, aquele casal, enfim, pode adotar, pode conseguir se casar, mas a gente continua no mesmo ponto, no mesmo lugar. Não mudou. Enquanto não mudar tudo isso, aí é complicado. Podem existir mais 1000 letras, mas não saímos do lugar. Só mudamos, só figuramos, vamos dizer assim, a luta, né? O que eu digo, minha amiga, é o seguinte: eu não consigo ver esse movimento do crescente de letrinhas como uma não transfobia. Sim, Eu consigo total. entender que sim, que a gente tem que conversar sobre, que a gente deve reivindicar, principalmente se a gente for falar sobre as meninas e meninos, né, que são intersexes, enfim, né, a gente sabe que são pautas que são importantes, mas a gente precisa que essas pessoas estejam no movimento, a gente precisa de que as pessoas estejam acompanhando, inclusive, porque, assim, ó, existe uma diferença do que você ser um militante, né, lá na sua internetzinha, e você ser uma pessoa que faz parte de um movimento. O movimento, ele tem uma vertente. A gente, em reuniões, a gente decide mais ou menos os caminhos que a gente vai traçar. Geralmente, a pessoa que é de internet é uma coisa meio da sua cabeça, né? Ou leu algum livro, já se acha assim, a pessoa que já sabe tudo sobre o movimento e tal, e muitas vezes se torna até influenciadora, né? O que é muito problemático. Mas as pessoas têm que entender a diferença que tem no movimento social, o que é um movimento social organizado e o que são pessoas que podem até colaborar com o movimento social, mas que se não estão com as suas falas e posicionamentos alinhados com o nosso movimento, fazem aquilo que a gente chama de desserviço, que é prejudicar Exatamente. o andamento do movimento social que a gente tenta construir. Imagina, às vezes a gente tenta falar que não é o travesti, é a travesti. Aí a gente... eu vou ser bem preconceituosa agora, gente. Vou ser. Eu sou gamer, sou streamer, tá? E eu vejo muitos homens gays se apropriando das identidades trans
e se colocando dentro desses chats como é o fulano que é um homem cis que está sendo chamado de Natália. E você vê que é uma performance masculina, que é uma pessoa masculina, mas que utiliza. Eu não vou dar nome aos bois, tá? E eu não vejo isso como uma coisa ruim, necessariamente. Eu vejo isso como um aproveitamento das pautas das travestis e transexuais para benefício próprio e também um apagamento das nossas lutas enquanto mulheres que somos binárias, né? Sim, exatamente, faz todo sentido, Liros, isso que traz todo sentido. E assim, a partir do momento que eu vou criando esses movimentos, como é que eu vou reconhecer realmente quem é travesti, quem é transexual, quando eu invento ou quando eu crio novas nomenclaturas e quando pessoas se aproveitam dessas nomenclaturas ou dessas vivências e levantam outras bandeiras que de fato não são, enquanto nós continuamos sofrendo violência, sofrendo apagamento, exclusões, preconceito, discriminação, e aí? Daí nós só o termo transexual e travesti já é o suficiente para a gente dizer que é travesti e transexual e sofrer uma série de consequências por isso. Agora, aquela pessoa que faz todo o movimento, tem uma vivência bem próxima da gente, mas que diz não ser uma pessoa trans, daí traz uma nova nomenclatura, enfim, né? Mas, no fim, não sofrem, não passam por o que a gente passa. Né? Que a gente o que eu continua dando vejo, a cara assim, a tapa. só para deixar bem explicitado, não tem problema nenhum da drag queen que tem ali o seu posicionamento, o seu videozinho, e ela é uma personagem, enfim, não é sobre isso que eu tô dizendo. Eu tô falando que há homens cis que se aproveitam das pautas trans, mas que quando vão na padaria, no máximo são xingados de viadinho, que ainda tem os seus privilégios de poder ir numa escola, de usar o banheiro que quer, de poder ter acesso ao mercado de trabalho, à saúde, assistência, enfim. O que é diferente de uma pessoa travesti transexual, que ela, além de ter que sempre estar se reforçando enquanto uma pessoa trans, esse é um primeiro ponto, ela também tem que ter uma autorização da comunidade cis para que ela seja uma pessoa trans reconhecida. Isso é muito evidente na nossa vida. Né? As pessoas que nos tratam da forma com que a gente gostaria de ser, porque elas, vou usar esse termo que é um termo totalmente equivocado, mas as pessoas usam bastante, que é como se elas nos aceitassem. Elas nos aceitam, então elas nos respeitam, dentro, mas daí, quando a gente não está no ambiente, ou até às vezes na nossa frente mesmo, né, utilizam de expressões preconceituosas e transfóbicas para mostrar a superioridade cis que essa pessoa tem dentro dos seus ambientes, né? E o mais importante, né, é deixar evidente que uma mulher travesti, uma mulher transexual e uma mulher cis de nada tem de privilégio uma sobre a outra. Mais ainda, as pessoas cis que se colocam como pessoas superiores às pessoas trans, com esse olhar de coitadismo, com esse olhar de superioridade mesmo, né? De olhar para nós como se nós fôssemos pessoas doentes, né? E daí entra esse termo que eu odeio, que é esse termo do aceitar, né? Porque quando eu falo aceitar, parece que eu preciso de uma permissão, né? E daí automaticamente eu coloco essa permissão sobre o outro que se acha superior a mim, sendo que a gente sabe que não é. Né? E vai me aceitar e vai me legitimar. Não existe isso, gente. Né? Então, assim, e ainda eu sou muito desaforado, vou usar esse termo, para definir uma pessoa cis, porque para mim uma pessoa cis é aquela pessoa que ela nunca se questionou durante a vida inteira sobre os papéis de gênero que foram atribuídos a ela aceitou, assim, ó, engoliu bem quietinha, ficou bem quietinha ali, e tava de boas, ela se sentiu confortável com essa papelada em cima, né? Desculpem as pessoas cis, mas é uma realidade, gente. Nunca tiveram nesse momento de se questionar, de dizer o porquê que a coisa é assim. Mas por que eu tenho que gostar de rosa? Mas por que eu tenho que brincar de boneca? Né? E assim, se é confortável ter uma vida apática, desculpem, né? A gente não quer ter isso. A gente não quer essa vida apática para nós. A gente quer essa transformação social que dê o direito de que pessoas que são cis, né, gostem do rosa, gostem do azul, gostem do roxo, do amarelo, do vermelho, que brinquem de boneca, que brinquem de carrinho, que sejam engenheiras, que sejam do lar.
Exatamente isso, que seja do lar, que esteja dentro de casa, cuidando dos filhos, que queira fazer comida pro marido, mas que também queira estar pilotando um foguete, gente. Né? A gente quer tudo isso, desde que seja a vontade da própria pessoa. E o mínimo que a gente deseja para a nossa população de travestis e transexuais é que elas tenham a oportunidade de também serem do lar, seja uma pilota do fogão, seja uma pirata, seja a menina do telemarketing, seja uma cantora no palco, seja o que ela quiser. Porque isso é nos retirado no momento que a gente nos assume. Não adianta você chegar para uma criança trans e perguntar para ela assim, o que você quer ser quando crescer? De nada adianta, porque ela só vai sonhar. Na hora de executar, ela não vai executar. A gente sabe que não vai. Provavelmente essa menina aqui pode nos dizer que ela queria ser médica, que ela poderia ser professora, daqui uns anos, muito poucos anos, talvez lá com seus 13, 14, 15 anos, já esteja na esquina. Então, assim, de nada adianta. E a gente precisa, sim, de ter essa discussão. A gente precisa que o movimento compreenda a necessidade que há da gente levantar essas pautas. De que nada adianta a gente querer uma transformação social se essa transformação social não vem da base que segura toda essa estrutura de privilégio. Porque é isso que acontece. Perfeito. Então, galera, a gente já viu que não dá para acabar por aqui, né? A gente ainda conversou várias outras coisas massa, mas para não ficar muito grande e também porque a gente acaba discutindo aqui outras coisas bem legais, a gente resolveu dividir esse podcast em 2 e a gente vai acabar por aqui agora, mas semana que vem a gente volta com a parte 2, tá? Um beijo e até mais!